Dúvidas? Professor, acho que só aquele negócio dos file groups lá que o senhor disse que ia Certo, explicar. vou explicar. Só abrir um arquivo aqui que eu vou compartilhar com vocês. Aí queria entender só certinho, tipo, por que daquele número de arquivos e tal, qual o significado daquilo, tipo, prático. Tá, é porque a gente ainda não viu, tá certo? Inclusive eu vou antecipar essa parte aí para vocês fazerem logo o trabalho. Mas deixa eu só abrir aqui um arquivo, que aí eu já dou uma ideia para vocês, para quem quiser se adiantar. Certo. Vamos lá. Professor, só uma dúvida rápida sobre a implementação do trabalho. O Certo. front, ele pode ser feito em outra linguagem, que o senhor citou algumas lá, mas pode ser em outra, por exemplo, JavaScript? Pode Ou ser TypeScript, JavaScript. no caso. Pode ser Oi? JavaScript. Pode ser JavaScript. Certo, show, obrigada. Professor, a minha dúvida não é nem com relação aos trabalhos, porque as meninas já perguntaram, né? É com relação ao slide, que é da presença, que é para ser entregue até amanhã, né? Se é individual ou, digamos assim, a nossa equipe, né? Não, Que os já entregou. trabalhos de presença eu gostaria que fosse individual, tá certo? Já que é para justificar a presença de vocês. Mas isso não impede vocês discutirem a atividade entre vocês, entendeu? Tá certo, obrigada. Tá bom? Ficou boa? Estou terminando o tratamento de 10 dias de antibiótico hoje. Aff, Maria. Quarta-feira eu vou, porque eu tomei 5 dias de azitromicina, meu pai faleceu, Caramba. hoje é a missa de sétimo dia, Meus pêsames. obrigada. E eu tava com 5 dias de azitromicina e 5 dias de prednisona. No dia, fiz o exame dia 6, deu positivo. Aí dia 12, quando eu voltei para o hospital, porque eu estava tendo muita febre, aí quando fizeram os exames, eu estava com a bactéria no sangue. Aí eu comecei 10 dias de De antibiótico. medicação de antibiótico, de amoxicilina com não sei o que de potássio. Clavona, é um nome feio. Estou terminando hoje, às 2 horas que eu comecei às 10 o tratamento, que era de 8 a 8 horas, estou terminando hoje, os 10 dias. Quarta-feira eu vou ver, porque eu não posso me agitar muito não, porque senão eu fico com falta de ar. Não, isso aí, prioridade aí é a saúde. Fico feliz de saber que você está se recuperando. Graças a Deus. De ontem para hoje, um cunhado meu, novo, né, foi entubado. Está na UTI. Doença não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu gostaria que ela fosse seletiva, quem faz ela de banalidade. Eu Exatamente. tive todos os cuidados, e mesmo assim aconteceu. Meu pai foi internado dia 3, foi entubado dia 6, e dia 16 ele faleceu. Tá bom. Pois vamos lá. Vamos tentar seguir em frente, né? E não vou negar que tem hora que me dá um desespero, que eu fui a única filha que não saiu de casa. Eu imagino. Imagino. Pois melhoras, Adelson, viu? Obrigada. Pois, ó, eu vou, aproveitando aí a pergunta da Laura, eu vou apresentar aqui um arquivo, tá certo? Eu acho que eu compartilhei isso com vocês, senão eu compartilho daqui a pouco no Siga. Professor, outra pergunta. Pode dizer. Quando a entrega da segunda parte do trabalho? Pergunta de prova. Eu não quero definir, cara, agora, para não criar angústia em vocês, entendeu? Vão fazendo, tá certo? Mas vai ser... Porque o semestre, acho que ele acaba na primeira semana de abril. Eu vou ter um prazo para passar as notas, né? Para consolidar a disciplina. E aí, mas não se preocupe não, que eu vou dar prazo para vocês fazerem com calma esse trabalho, tá certo? Tá certo. Mas, Obrigado. assim, eu recomendo que já comecem a fazer.
por exemplo, a parte das consultas, você já tem condições de fazer, né? Criar o banco de dados, tá certo? Então, Professor, não deixem tudo para a última hora. só mais Diga uma aí, Laura. pequena dúvida. Vai ser tipo apresentação ou só entrega Não, mesmo? eu vou querer. Quando estava tendo aula presencial, eu sentava com a equipe, né, no computador Uhum. e eles me falavam toda a implementação, desde a criação do banco de dados até uma aplicaçãozinha que faz lá para ver as playlists e tudo. Mas nessa situação não tem condição. Então o que é que eu vou querer? Que vocês passem o código-fonte para mim, tá certo? O script de criação do banco de dados e a resolução lá. Deixa eu ver o que é que tem mais. Acho que é basicamente isso. É o código-fonte, né? As consultas SQL e o script de criação do banco de dados. É a segunda parte, que a primeira parte vocês já entregaram. Certo. Certo? Mas deixa eu compartilhar aqui a tela. Professor, só uma coisa rápida. Cheguei. O senhor vai mandar a gente fez o diagrama do spot do nosso próprio banco. O senhor vai mandar um para a gente fazer em cima desse banco ou a gente vai fazer com o que a gente fez mesmo? Não, eu quero que vocês façam o que vocês fizeram. Tá Ah, certo? tudo bem. Tudo bem. Porque aí, assim, aquela ideia lá da primeira lista foi mais em ajudar vocês, entendeu? Já que o script do banco de dados ia valer meio ponto, né, para ajudar vocês. Tá certo? Entendi. Vocês estão vendo a minha tela aí um script de criação de um banco de dados? Sim. Pronto. Então, ó, quando a gente aprendeu a criar um banco de dados, eu cheguei até a comentar isso com vocês. O que é que acontece? Se eu botar o comando create database, o SQL Server, né, vai criar todos o banco de dados, né, num único arquivo, num determinado file group, né? Bom, para evitar esse problema, tá certo? Todos os sistemas de banco de dados, eles trabalham com o conceito de que seria uma organização lógica do banco de dados, tá certo? Deixa eu mostrar também aqui um slide. Então, por exemplo, o que eu estou chamando de file group aqui é que vocês vão ver no Postgres, por exemplo, no Oracle, é denominado de table space. É o mesmo conceito, tá certo? Só um instantinho aqui. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim. Bom, então, ó, aqui é o SQL Server. Então, vou já mostrar como é que seria o Oracle e o Postgres. Deixa eu só sincronizar aqui com o meu celular, que aí eu posso fazer marcação no slide. Pronto. Então, aqui, ó, qual é a ideia? Quando eu criar um banco de dados, né, o SQL Server, né, ele permite o seguinte: eu definir áreas de armazenamento que eu estou chamando aqui, no SQL Server se chama de file groups, tá certo? No Oracle Postgres se chama de table space. Então, eu posso definir áreas de armazenamento, tá certo? Então, aqui são os file groups. Para cada file group, eu posso definir arquivos, onde os dados das minhas tabelas que eu posso criar e armazenar no file group vão estar armazenados nesses arquivos que eu defini aí, tá certo? Então, aqui no file group 1, né, eu tenho aqui 2 arquivos definidos, tá certo? E posso dizer que essa tabela B, tá certo? Desculpa, a tabela B e esse índice 1 vão ser criados, né, vão ser armazenados dentro de quem? Do file group 1, tá certo? E os dados dessas duas tabelas e dessa estrutura de índice vão estar distribuídos aqui dentro desses 2 arquivos. E aí o SQL Server que define o que ele armazena onde, tá certo? Com diz respeito ao arquivo. Aqui no meu file group 2, tá certo? Eu tenho apenas um arquivo definido para ele, tá certo? E tenho 2 tabelas para o file group. Ou seja, as tuplas dessas 2 tabelas estão armazenadas onde? Nesse arquivo, fisicamente nesse arquivo Y, tá certo?
E todos bancos de dados, né, seja ele Oracle, Postgres ou SQL Server, vão ter um table space ou file group default. No caso do SQL Server, se chama primary. Então, quando a gente não define nada com relação a file groups, né, todos os dados do banco de dados vão estar debaixo desse file group aqui, o primary, tá certo? Onde o SQL Server tem um arquivo que armazena os dados de controle dele, e se eu não definir outros file groups, o que é que vai acontecer? Os dados do banco de dados vão estar no mesmo arquivo de controle do SQL Server, tá certo? Então, essa é a ideia dessa organização lógica, né? Aqui, ó, eu estou mostrando para o Oracle e para o Postgres, né? Então, ao invés de ter file groups, eu tenho o quê? Table space. Mas é o mesmo conceito. E aí, no Oracle, o default, né, o table space default é o system. Lá no SQL Server Primary, e aqui é o system. Mas aí eu tenho a mesma ideia. Dentro das table space eu vou definir arquivos e posso criar tabelas e estruturas de índice, né, dentro de um determinado table space. Então, aqui eu tenho essas duas tabelas dentro desse table space aqui, ou seja, os dados, e para esse table space só tem um arquivo definido, então todas as tuplas dessas duas tabelas vão estar nesse arquivo Y. Tá certo? Bom, deixa eu voltar lá para o script. Então, no caso do SQL Server, vocês estão vendo aqui o script? Sim, sim. Beleza. Então, aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou aqui, ó. Então, Create Database, loja. Vocês estão acompanhando o mouse, então, pessoal? Aqui tá só travando um pouquinho. Deixa eu ver aqui como é que tá. Se é a minha conexão. Não, acho que... bom, então aqui, ó. Create Database loja, que é o primeiro comando, né? Aí eu coloco on. Nesse on, eu vou definir o que? Os vários file groups. Aí eu tenho aqui o default, tá certo? Porque eu quero definir o arquivo do file group default. Porque eu quero saber onde é que esse arquivo vai estar armazenado. Eu quero ter o controle de quê? Do tamanho inicial dele, esse size aqui, 5 MB. Então, ele vai ser criado com 5 MB. Ele vai ter uma taxa de crescimento de 1 MB. Quando ele atingir 5 MB e precisar de mais espaço para armazenar dados, vai ser alocado mais 1 MB para ele. Tá certo? Então, aqui eu defini, aqui é uma definição do primary, dizendo qual arquivo que eu tenho dentro do primary. Eu posso definir quantos arquivos eu quiser, tá certo? Importante aqui que a extensão do arquivo, ou dos arquivos aqui, seja .mdf. Por quê? Porque são os arquivos de controle do SQL Server. Então, a extensão do arquivo para o SQL Server tem um peso importante. Depois, eu vou definir outros file groups que são para armazenar os dados do banco de dados. Então, aqui eu tenho um file group loja FG01, tá certo? Esse file group aqui, ó, eu vou definir 2 arquivos para ele. Então, dentro desse file, os dados de tabelas ou estruturas de índice que eu armazenar no file group loja FG01 vão estar armazenados fisicamente nesses 2 arquivos aqui. E vejam que a extensão dos arquivos aqui é o quê? NDF. Tá certo? Bom, só permitir alguém entrar aqui. Pronto. Aí aqui, ó, tamanho inicial do arquivo, né? Que está 1 MB, né? E a taxa de crescimento 30%. Qual a diferença de eu dizer que é 30% ou 1 MB, 2 MB como taxa de crescimento? É porque o percentual ele vai aumentar, por exemplo, quando o arquivo loja 001, né? Atingir os 1 MB iniciais, o que é que vai acontecer? Quando eu precisar de mais espaço para armazenar dados nele, ele vai ser alocado 30% de 1 MB. Tá certo? E aí, na segunda vez que ele precisar, já vai ser o quê? 30% em cima de o quê? 1,3 MB. E assim por diante. Tá certo? Então, aqui, file growth é taxa de crescimento do arquivo, size é o tamanho inicial do arquivo, tá certo? E eu tenho um outro parâmetro que eu posso usar também no SQL Server, que é o max size, tá certo?
que é esse tamanho aqui de, por exemplo, eu estou dizendo que esse arquivo vai ter o tamanho máximo de 3 GB, 3 GB, de 3 MB. O que é que significa isso? Se for atingido esse tamanho máximo, eu não posso mais inserir dados nesse arquivo aqui. Tá certo? Então, quando eu defino tamanho máximo, tenho que ter esse cuidado. Bom, e aí aqui eu tenho um outro file group, né, que é esse logfg02, tá certo? Então, define aqui o arquivo log003.ndf, né, com essas características aqui, tamanho inicial, tamanho máximo e taxa de crescimento. E aqui eu estou definindo o arquivo de log, né? O arquivo de log a gente vai estudar isso em SGBD, tá certo? Que ele é fundamental para recuperar o banco de dados após a ocorrência de falha. Bom, depois que eu crio esses file groups, né? Então, quando eu for criar as tabelas, ó, presta atenção aqui, ó. Então, essa create table filiais, tá certo? Então, essa tabela filiais vai estar armazenada onde? No file group logfg01. Bom, aí vocês podem, professor, mas no logfg01 eu tenho 2 arquivos. Em que arquivo vão estar essas tuplas? Quem vai definir isso é o SQL Server. Tá certo? Isso vale tanto para SQL Server, para Oracle, como para Postgres. O que mais? Então, aqui, ó, tabela fornecedores também está no mesmo. Então, essa tabela fornecedores, ela está também sendo criada no mesmo file group. Já a tabela estoque, ó, já está em outro file group, que é o FG02. A tabela vendedores também no loja FG02, tá certo? Nesse índice aqui que eu criei, tá certo? Eu poderia ter dito onde é que ele vai ser armazenado. Como eu não disse, ele vai para onde? Vai lá para o primary, que é o default, tá certo? Aqui eu tenho a tabela histórico, tá aqui no loja FG02, tá certo? Então, a ideia de você trabalhar com o conceito de file group ou table space é para você definir o espaço de armazenamento dos seus dados no banco de dados. Isso é fundamental para a performance e para facilitar a vida do DBA na administração dos dados, tá certo? Quando ele quer saber, por exemplo, quantos gigas está ocupando os dados de determinada tabela. Se aquela tabela está no file group que tem um único arquivo, eu vou lá naquele arquivo, vejo o tamanho dele e consigo controlar isso. Tá certo? Professor, eu posso pensar no file group como um diretório? Cara, eu diria que pense como sendo uma área de armazenamento. Como é uma área de armazenamento, que eu tenho vários arquivos, naturalmente vai existir como se fosse um diretório para aquela área de armazenamento. Tá certo? Mas, assim, a princípio, eu diria que sim. Você pode pensar dessa forma, que é um espaço onde eu tenho vários arquivos. E quando eu defino uma tabela nova, eu só posso definir o file group, eu não posso definir o arquivo exato que eu quero? Não, se você quiser fazer isso, você tem que garantir que naquele file group tem uma única tabela, aí você tem certeza, desculpa, no file group só tem um arquivo, aí você tem certeza, como só tem aquela tabela naquele file group, você tem certeza qual arquivo ela vai estar armazenada, os dados dela. Sendo assim, então, qual a vantagem de eu criar mais de um arquivo dentro de um mesmo file group? A ideia, por exemplo, se você perceber, eu tenho 2 tabelas muito grandes, tá certo? Então, essas tabelas muito grandes, o interessante é o quê? Eu armazenar num file group com um único arquivo. Mas eu posso ter várias tabelas pequenas, tá certo? O que é que eu posso fazer? Criar um file group com vários arquivos e colocar todos os dados dessas tabelas nesses arquivos. Qual a vantagem de eu ter esses vários arquivos? Porque, apesar de elas serem pequenas, tá certo? Eu estou distribuindo os dados dela em arquivos diferentes. E aí eu posso, quando eu estou falando de distribuição, eu ganho em performance em quê? Porque eu posso acessar, por exemplo, 2 tuplas de uma mesma tabela em paralelo, porque elas estão em 2 arquivos diferentes. Tem a ver com a performance. Eu entendi essa parte, mas já que eu só posso ter controle sobre o file group, não seria melhor que eu sempre colocasse apenas um arquivo por file group, e aí cada tabela que eu quisesse colocar em determinado file group, ela ia estar já ali naquele arquivo que eu já sei?
Isso vai depender da tua aplicação. Então, se você criar um arquivo, tá certo? Tu botar cada tabela em um file group, e cada file group só tem um arquivo, né? O que é que vai acontecer? E tu definir de forma incorreta os teus arquivos, por exemplo, tu colocar o tamanho inicial dele de 1 GB, e ele estiver sendo utilizado só 10 GB, 10 MB, então tu está perdendo espaço em disco, entendeu? Então a ideia é sempre tabelas grandes eu isolo, e tabelas pequenas eu posso deixar num file group, mas com mais de um arquivo, para garantir uma alta disponibilidade desses dados. Por quê? Porque se eu tenho, sei lá, 10 tabelas em um único arquivo, todo mundo que estiver acessando aquelas 10 tabelas vai estar brigando para acessar o que um mesmo arquivo fisicamente, entendeu? Então eu perco muito em performance. Ah, entendi. Então, para cada tabela, eu crio um arquivo, mesmo que seja dentro do meu file group. Se eu tenho 10 tabelas pequenas, eu crio um file group com 10 arquivos. É isso? Não, não é isso. Tu tens, sei lá, 10 tabelas. Essas 10 tabelas vão ocupar, sei lá, 50 GB. Então, tu cria, por exemplo, bom, essas tabelas elas não são, tem uma certa concorrência entre elas, então eu vou criar 2 arquivos, cada um com 20 GB, 25 GB. Tá entendendo? Então, a ideia não é você criar muitos arquivos, é você criar uma quantidade de arquivos ótima para garantir a maior disponibilidade dos dados. Aí tu pode perguntar, professor, qual a regra para isso? Meu amigo, só o feeling do DBA mesmo, experiência, não tem como. Inclusive, esse é um problema em aberto em bancos de dados distribuídos, a alocação de dados. É um problema NP difícil. Professor, aqui, Vai lá. eu só não tô entendendo, tipo, na hora de alocar as tabelas, certo? Em cada file group e tal. Eu tô meio confusa, tipo, onde botar qual coisa. Tipo, no primário eu vou ter tudo, ou não? Tipo, Não. No primário, eu defino um arquivo, e aquele arquivo só isso. tem os dados de controle daquele banco de dados. Então, o SQL Server, os dados de controle daquele banco de dados, o SQL Server bota lá no primary, no arquivo que você definiu lá para estar dentro do primary. O que é que são esses dados de controle? Estatísticas, o esquema do banco de dados, entendeu? Ah, Essas entendi. estatísticas a gente vai ver em SGBD. Aí nesse segundo que o senhor fala, como é? O Hum? segundo file group com 2 arquivos, certo? Certo. O que exatamente teria, tipo, dentro dele? Tipo, quais as tabelas? Como eu defino isso? Tipo, Você que escolhe, o DBA é que vai definir isso, né? Então, existem critérios para guiar o DBA a tomar essa decisão, mas não são critérios precisos. Tem a ver muito... Por isso, assim, o grande problema em banco de dados, né, é toda decisão que você toma, principalmente com relação à performance, você tem que conhecer a carga de trabalho que está sendo submetida ao banco de dados. Entendeu? Então, vai depender muito da carga de trabalho, porque para eu aumentar a concorrência entre o acesso aos dados de tabelas que estão no mesmo file group. Agora, vocês podem ter em mente o seguinte: primary seria só os dados de controle do SQL Server. Os dados do banco de dados mesmo, né, que são inseridos pelas aplicações que trabalham com esse banco de dados, né, aí você define os outros file groups. Com exceção de quem? Do arquivo de log, né, que só pode dizer onde o arquivo de log vai estar armazenado. O resto, quem gerencia o arquivo de log é o sistema de banco de dados. Até porque, isso é importante, o arquivo de log tem que estar num disco diferente do banco de dados, porque se eu perder o disco que tem o banco de dados e o arquivo de log, eu não consigo recuperar o banco de dados ao estado mais recente que havia antes da falha. certo. Aí, só uma última dúvida agora, tipo, em relação aos 2 arquivos, certo? Do secundário, tipo, do segundo. Se eu colocar, tipo, algumas tabelas em um e outras tabelas em outro arquivo desse secundário, tipo, qual a diferença mais ou menos que vai fazer? Tipo, Não, foi a pergunta que o Douglas fez. É o seguinte, certo. veja aqui, quando eu estou aqui no loja FG01, tem uma tabela filiais, tá certo? A tabela fornecedores no FG01, tá certo? Então, são 2 tabelas pequenas, né, assim, relativamente pequenas, um banco de dados real, né, de controle de estoque. E esse FG01, ele tem 2 arquivos.
quando você definiu esses dois arquivos, você não tem controle se nesse primeiro arquivo só tem tuplas de filiais e nesse segundo arquivo só tem tupla de fornecedores. Você não tem esse controle. Quem vai definir isso é o SQL Server, internamente, entendeu? Certo. Aí foi o Douglas perguntou também, qual seria a vantagem disso? A vantagem é que eu vou ter tuplas de filiais distribuídas nesse arquivo e nesse, e a mesma coisa vale para fornecedores. Então, eu posso acessar tuplas, né, de filiais e de fornecedores de forma paralela. Por quê? Porque elas estão distribuídas entre dois arquivos. Se tiver num único arquivo, qualquer acesso a filiais e fornecedores vai disputar o acesso ao mesmo arquivo físico, entendeu? Aí eu diminuo a concorrência. Certo. Então, tipo, entre os arquivos não tem tanta diferença, mas, tipo, Não, entre os você não dois... tem controle. Isso, Você não tem, certo. você não tem controle. Aí, mas entre os dois file groups, tipo, o segundo e o terceiro. Não, aqui, ó, veja que aqui foi um critério seguinte. Eu tenho aqui no file group FG01, vou ter as tabelas filiais e fornecedores, que são tabelas razoavelmente estáticas. Poucas alterações, ou seja, operações de escrita, tá certo? Quando eu vou para o FG02, eu tenho as tabelas lá, tá aqui, ó. Tabela que tem muito, ó, estoque, tem muita atualização de quê? De quantidade em estoque, tá certo? Então, tem muita operação de escrita aqui. Vou ter na tabela histórico aqui, então, muita inserção, tá certo? Que é muita operação de escrita. O que mais? Eu considerei que na minha tabela vendedores, eu faço mais alterações do que filiais e fornecedores, por isso eu usei o critério de distribuir essas tabelas nesses dois file groups. Entendi. Tá certo? E o SQL Server tem uma ideia interessante, que é o seguinte, que eu posso recuperar ou fazer backup, por exemplo, só do file group FG01, ou só do FG02. Como esses dois caras aqui, ó, as tabelas que estão dentro desse file group FG01 não se alteram muito, eu sei que só vai ter alteração uma vez por mês. E essa data, eu não preciso fazer um backup do banco de dados todos, né? Basta fazer um backup de quê? Do FG02. Tanto que o seu botão Então, é maior, né? Pra esse outro, já que tem mais escrita nele. Isso, exatamente. Entendi. Então, assim, existem vários critérios que você pode utilizar para tomar essas decisões. Mas isso é só, assim, a segurança com relação a essa tomada de decisão vem só com a prática mesmo, com a experiência. Professor, Oi? quando eu tenho um file group com dois arquivos e eu coloquei apenas uma tabela nele, a pergunta é, o banco de dados é o DBA, né? O que significa DBA primeiro, que eu não... Desculpa, administrador de banco de dados, que é em inglês, né? Database Administrator. DBA não o é administrador de banco de SGBD, dados. né? Não, SGBD é o sistema. Certo. Então, o DBA, ele vai alocar, se eu tenho um file group e eu tenho dois arquivos, e eu coloquei uma tabela apenas nesse file group, ele vai colocar a tabela inteira em apenas um arquivo ou ele separa uma tabela em mais de um arquivo? Ele vai separar em mais de um arquivo. Uma tabela, certo. Já, entendi. até para ele tirar proveito de acessar aquela tabela em paralelo. Sim. Porque ele vai, como os dados da tabela estão fisicamente em dois arquivos, ele acessa os dois arquivos em paralelo. E aí aumenta a concorrência, a vazão do sistema. Entendi. O Michael fez uma pergunta no chat. Tá bom, vou dar uma olhada aqui. Só deixando claro que eu vou gravar a aula com relação a isso, vou disponibilizar essa semana, tá certo? Eu vou falar, a próxima aula que eu gravar vai ser de gatilhos, né? Que eu vou falar de gatilhos. E antes de falar de normalização, eu vou gravar a aula que fala dessa organização lógica do banco de dados, tá certo? Depois eu volto para normalização, para ajudar vocês aí no trabalho. Só mais uma coisa que eu fiquei curioso. O arquivo de log, ele é um arquivo único? É só um arquivo? Boa pergunta, cara.
Existe o conceito de multiplexação de log, que, por exemplo, o Oracle implementa, tá certo? Então, ele grava o arquivo de log, são vários arquivos, para evitar o problema de, se tiver o arquivo corrompido de log, ele não perder muita coisa, tá certo? Então, isso depende do sistema de banco de dados, mas no caso do SQL Server é um único arquivo. Entendi, é que eu tive a ideia que ele podia querer refletir os file groups, como se para cada file group eu tivesse um log diferente. Não, mas aí o log é outra coisa completamente diferente, não é replicação não, tá certo? O arquivo de Entendi. log só grava operação de escrita, entendeu? Não grava nada de leitura. Mas isso a gente vai ver em SGBD. Deixa eu ver aqui a pergunta do Michael aqui. Entendi. Michael, é o seguinte, você só vai saber em que arquivo estão os dados de uma determinada tabela se você definir aquela tabela dentro de um file group e aquele file group tiver um único arquivo. Tá certo? E isso o SQL Server permite. O Oracle e o Postgres, tá certo? Você define os table space, né? Mas você não consegue nem dizer se aquele table space vai ter um ou dois arquivos. Você diz o tamanho do table space, taxa de crescimento, e eles é que ficam gerenciando isso, tá certo? No SQL Server, você pelo menos pode definir o arquivo, definir e ficar gerenciando cada arquivo desse. Boa pergunta, Michael. É o seguinte, essa organização, pessoal, lógico que eu estou falando aqui, ela tem a ver com performance e com facilidade de administração do banco de dados. Para a aplicação e para o usuário, é transparente. Por quê? Porque quando eu vou, por exemplo, dar um select, eu digo from qual tabela que eu quero acessar. E aí, essa é uma das funções do sistema gerenciador de banco de dados. Ele vai pegar essa abstração tabela para fisicamente identificar em que arquivos ou em que arquivos estão as tuplas daquela tabela. Tá certo? Então, isso aí é só o DBA que vê na hora de criação do banco de dados e durante a administração do banco de dados. Mas quem for acessar o banco de dados, só acessar uma aplicação, ou seja, um determinado usuário, ele não vai saber, ele não precisa de informações físicas de onde aqueles dados estão armazenados. Se vocês pegarem os primeiros slides da disciplina, eu falo lá da arquitetura de 3 camadas, que é exatamente um dos grandes objetivos, né, e uma das grandes contribuições da tecnologia de banco de dados. É dizer o seguinte, ó, tem um nível aqui de abstração que eu não preciso saber detalhes físicos de onde o arquivo vai estar, entendeu? Então, essa é uma das vantagens da tecnologia de banco de dados. Mas boa pergunta. Professor, só uma última dúvida. Os file groups, o senhor cria depois que o senhor cria o banco de dados? Ou Não, na hora. na hora que cria o banco, né? Isso. Tanto que vou mostrar de novo. O problema é o seguinte, você pode até criar file groups depois. Mas naqueles file groups não pode ter dados, né? Porque a partir do momento que começa inserir dados e não criou file group algum, tu não consegue mais ter controle de dizer, ó, bota esses teus dados que tu colocou no primary nesse outro file group. Não tem como fazer isso. Teria que fazer um aplicativo, tá certo? Então aqui, ó, na hora de criação do banco de dados, ó, criei database loja, aí boto on, aí vou definir os file groups. Certo. Mas aí depois você pode dar alter database e alterar a definição desses file groups. Pode incluir um outro arquivo, mais um arquivo, tá certo? No file group. Sobre o esquema, tipo, quando a gente não define, ele vai automaticamente pro DBO? Ou... Isso, automaticamente, que é o owner. Que é o default do SQL Server. Certo, certo. Você pode passar esse script novamente, só pra... Passo. Me diga uma coisa, se eu botar aqui no chat, ajuda vocês? Acho que sim, se couber... Peraí, deixa eu ver aqui. É que ele tem um limite, professor, do tamanho da mensagem. Ele é pequeno, 31K. Deixa eu tá. Se não der, eu boto lá no sítio. Eu não sei se dá pra enviar o arquivo, né?
Desculpa, então, ela só pode botar no Pastebin e mandar pra gente o link também. O É conteúdo do verdade. arquivo. Deixa eu ver aqui. Não, vai não, né? Aí ele Tá não vai, botando, não. ele tá botando Aí só ele- o link aqui. aí- Isso, pois é. É melhor Eu só boto botar no agora Siga no mesmo. Siga. Eu No boto Siga. agora. Assim que terminar a aula, eu já boto no Siga. Tá certo? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Oi, professor, tem uma dúvida, mas é referente ao pedido de trabalho, nas partes das consultas. Certo. No Vai. item B da questão 8. Você pode dar uma Oi? olhada? No item B da questão 8 do segundo trabalho, você quer dar uma olhada? Eu Espera aí, deixa eu abrir não então. entendi direito. Uhum. Essa aqui? A gente travou aqui. Sim. É porque na gravadora, eu tinha entendido, eu tinha feito a interpretação, né? Porque na gravadora ele não tem playlist, né? Ele tem só os álbuns, né? Que a gravadora fez. Aí, sei lá, interpretei Isso. Mas, interpretado errado. mas você não tem quando você monta uma playlist, você bota faixas de um determinado álbum. Aí você tem que fazer junção lá de playlist com faixa, álbum e gravadora. Certo. Tá certo? Então, tenham cuidado quando vocês forem tanto projetar banco de dados e como for acessar o banco de dados, fazer consulta, certo? Quando eu digo, listar o nome da gravadora com o maior número de playlists, não significa que eu tenho um relacionamento no mundo real direto entre gravadora e playlist. Eu monto playlist com base em quê? Em faixas. Faixas de quê? De álbuns. E os álbuns têm suas gravadoras. Entendeu? Então eu tenho que fazer a junção entre essas tabelas. Se eu tiver uma tabela auxiliar, juntando Passa por ela duas. também. Isso. Porque, deixa eu ver aqui. Nesse caso, nesse caminho, tem tabela auxiliar, gravadora, álbum. Qual? Playlist um para e N. faixa. Eu tô com medo de falar e dar a resposta. Sim, não, tá certo. Não, mas já foi da Diagrama, né? modelagem. Já foi dado o diagrama. Porque Não, então, playlist pode ter N faixas e uma faixa pode estar em N playlist, verdade. Então tem a tabela auxiliar. Então nós vamos fazer a junção de playlist, tabela faixa. auxiliar, faixa, álbum, gravadora. Uma faixa pode ter muitos álbuns? Não, uma faixa para pertencer a um álbum. Um álbum só, né? Uhum. Isso. Então isso álbum já não teria a tabela auxiliar. A tabela auxiliar vai Pronto. ser entre playlist e faixa. Relacionamento N para N, né? Isso, exatamente. Uhum. Exatamente. Tá certo? Certo. Professor, só uma dúvida bem rápida sobre o file group ainda. É só se não tinha como fazer de forma dinâmica para quando, por exemplo, eu quero que cada arquivo tenha 25 GB, então quando deu 25 GB ele cria um novo arquivo naquele file group. Não. Por isso que tem o parâmetro de taxa de crescimento. Então, para você evitar que você pare de inserir dados num determinado file group ou num determinado arquivo, você bota a taxa de crescimento lá nos arquivos. Entendi. É porque senão pode ficar muito grande, né? O arquivo ideal era que ele quebrasse a cada tivesse um tamanho limite, quando eu colocasse, ele criasse um novo para poder não ficar tão grande os arquivos. Mas aí tu não precisa se preocupar com isso, porque como tem a taxa de crescimento, tu define um tamanho inicial que tu acha razoável, e quando atingir aquele tamanho inicial, ele vai alocando, né, novos dados, nova área de armazenamento no arquivo.
Entendi. Deixa eu tentar usar aqui esse peixe bem aqui. É só o senhor colar o texto aí desse. O senhor É cola o isso que eu texto aí tô. e pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, o que é que eu preciso fazer agora? Eu já coloquei aqui. Não, não, professor. Assim não vai funcionar, não. É porque eu achava que o senhor queria colar o texto do script aí. É melhor o senhor botar no Siga mesmo. Não, eu posso botar o texto aqui. Ah, mas o problema é que aí eu tenho que copiar o texto todo, né? O PDF. É, o senhor copiou o texto lá, porque eu achava que o texto era curto, tipo um scriptzinho, sabe? Mas... Peraí. Eu vou fazer as duas coisas. Ah, deixa eu ver o window aqui. Tem até um exemplo aqui, é até bom isso porque tem um cursor, a função que retorna a tabela, até bom passar isso para vocês que ajuda vocês. De qualquer forma, eu vou botar também lá no Siga, tá certo? Beleza, professor. Pronto, eu coloquei aí. Precisa fazer mais alguma coisa? Não, né? Pronto, aí é só o senhor botar tem peixe aí, ó, o maisinho ali, que ele vai gerar um coisa, aí o senhor manda o link pra gente e a gente pode acessar. Bom, o mais aqui que eu não tô vendo, não é. O verdinho lá em cima. Ah, tá Na, aqui. na Paste. Ah, barra. tá aqui. Pronto. Pronto. Aí passa só o link aqui no Classroom pra gente já ficar. Qual é o link? Onde é que eu vou ver o link? Aqui mesmo na. Não, aqui tá peixebin.com só. Ok, peraí. Ah, sim, eu acho que na verdade era outro botão, lá no fundo, no fim, Meu Deus. o senhor cola aí de novo, professor. Tá certo. Poxa, Lá no Vinícius, me final ele tem enganou, Create cara. New Paste. Aí lá no fim tem Create New Create new page, tá Paste, o senhor aqui. fica lá. Pronto. Agora vai. Pronto. Aí. Pronto. Aí o senhor Pronto, passa aí tá esse aqui o link, linkzinho né? pra gente. Pronto. Link lá em cima, Vamos joga lá. aqui no Meet e pronto. Pronto. Show. A Laura tinha colocado um link, é o mesmo? Não, é porque se não der certo aí tem o Don't cara. É só o seu copiar que já tem o link. Ah, tá. Mas já que Tá deu, bom, tá então. hoje. Beleza. Mas de qualquer forma, eu vou botar também no Siga, viu, pessoal? Tá ótimo. Alguma dúvida? Mais? Pronto. Professor, a última dúvida era, tava discutindo aqui com um colega sobre a questão lá da a tarefa, né, que o senhor passou pra gente, Hum, de selecionar o prêmio. O procedimento que hum. o senhor quer que a gente receba um único vendedor ou o senhor quer que a gente gere para todos? É para todos, né? Para Gera um todos. relatório, né? Exatamente. Mas, beleza, professor. Beleza. Aí você Valeu, pessoal. vai relacionar vendedor com a filial dele e o prêmio dele, né? Isso, exatamente. Perfeito. Então, beleza, pessoal. É só isso. Ó, Stored Procedure, função e gatilho é lógica de programação, né? Então, é mais tranquilo, vocês estão bem experientes com isso. Acho que eu tinha entendido errado, já tinha enviado. Eu posso reenviar? Claro, Refazer? claro, Ah, então tá claro, ótimo. claro, claro. Mais dúvidas, pessoal?
Bom, já que vocês não têm dúvidas, então, a gente vai terminar por aqui, né? Deixa eu parar a apresentação logo. Nessa semana, tem 2 aulas que vão ser fundamentais, que é de gatilho, né? E essa de organização lógica do banco de dados, tá certo? E vou tentar já também postar logo a de normalização, tá certo? Que é um tópico muito importante, mas que é interessante o seguinte: quando a gente usa o diagrama de entidade de relacionamento para modelar o banco de dados, né, ele já automaticamente, se você fizer seguir as regrinhas que eu passei para vocês, ele já gera o banco de dados na terceira forma normal, tá certo? Que é o ideal, né, de modelagem, né, se está pelo menos na terceira forma normal, tá certo? Bom, então seria isso, pessoal. Um grande abraço a todos, cuidem-se, né? Que a situação realmente está muito crítica, tá certo? Então evitem o máximo ficar saindo de casa, infelizmente a gente vai precisar disso, tá certo? Senão a situação vai ficar muito crítica, mais crítica ainda, né? Tá bom? Grande abraço e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Valeu, professor. Até mais. Valeu, Tchau. Obrigado, professor. professor. Boa semana. Boa tarde.